pessoal, estou aqui com uma convidada muito especial, a Silvia Medina. Ela tem um canal no YouTube também, Instagram. Ela já viajou para quantos países? 23 países, eu não tô errando a conta por aí. Mais de 20. Sim, mais de 20 países. Isso mesmo, mais de 20 países aí nessa jornada pelo mundo, né? Ela mora aqui na Austrália há 5 anos e ela teve o Samuel, que hoje está com 2 anos. Isso mesmo, acabou de fazer 2 anos. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela em ter o filho aqui, custo de vida com o Samuel e algumas coisas extras. Isso mesmo, mas então eu quero fazer uma coisa que era meu sonho. Só falar, e aí, raça, beleza? Tem que ter, né? Tem que ter! Eu sempre quis falar isso. Obrigada, Pri, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Acompanho bastante vocês aí também, né? As viagens de vocês. Eu lá no canal falo um pouquinho, né, de viagem, mas agora tenho focado um pouquinho de vida na Austrália com filhos, né? E justamente porque essa jornada aí, como você falou, de 5 anos, né? A gente veio pra cá só pra passar uma temporada, acho que como muita gente, né? A gente falou, antes da gente ter filho, né? Vamos pra Austrália, a gente passa um tempo, melhora o nosso inglês, tem aquela experiência internacional e depois a gente volta pra nossa carreira que tava tudo bem lá no Brasil. Vocês vieram com visto de estudante? Visto de estudante, ia ficar 6 meses. 6 meses? Era aquele, na verdade, assim, a gente já veio com o plano de ficar 1 ano, né? Assim, não, vamos ficar 1 ano... Viemos com o vídeo de 6 meses, a gente falou, né, a gente vai ficar mais ou menos 1 ano, que é um tempo bom pra você falar assim, ok, meu inglês, né, tipo assim, deu aquela melhorada e falar, ok, tive uma experiência internacional, né? Mas aí nesse 1 ano, quando a gente chegou, na hora que a gente chegou aqui, sabe, a gente falou, não tem como, a gente vai ter que ver os caminhos pra ficar. E aí o Cris, meu marido, ele já começou, na época, ele que tava estudando, eu não vim estudar, e ele já começou a focar e falou, eu vou conseguir o sponsor, né? E aí, que não era a nossa intenção, assim, mas aí quando ele viu que tinha a possibilidade, ele falou, não, vou conseguir sponsor e do sponsor a gente vai pro permanente residente. A gente, em tempo recorde, a gente conseguiu o permanente residente e com 4 anos e 11 meses a gente estava com o nosso citizenship. Foi bem legal, assim, sabe? Então foi esse ano que a gente conseguiu, né? Então foi de visto de estudante pra sponsor, daí residente permanente. Aí o Samuel nasceu nesse meio tempo. Isso, até uma coisa que eu tava comentando agora que é bem legal, porque tem gente que fala assim, eu vou ter um filho na Austrália e vai nascer cidadão, né? Mas na verdade não é assim que acontece. Na verdade ele ficou cidadão antes da gente porque ele nasceu enquanto a gente já era permanente residente. Mas se ele tivesse nascido enquanto a gente era o estudante ou até mesmo no sponsor, ele seria um cidadão brasileiro. Então sempre, inclusive não vale nem a cidadania do pai, é sempre a da mãe que conta. Então a minha que era importante, né? E aí a gente conseguiu o permanente residente 1 mês antes dele nascer. Foi tudo assim, eu falei, nossa, foi muito abençoado. Aí na sequência ele já nasceu cidadão. Falei, foi perfeito, foi ótimo, assim, porque ele já ganhou o passaporte, foi até antes da gente. A gente até brinca e fala assim, quando ele entender, a gente vai contar pra ele, tá vendo? Né? Porque a gente corre atrás e pra ele tava ali, né? Mas Silvia, eu já reparei que você vai direto pro Brasil, né? Eu sou meio doida, assim, né? Eu tenho meio que necessidade, por mim eu iria até mais, mas eu acho que tem que ter um pouquinho, né? É uma viagem longa, uma viagem cara. E também uma coisa que eu acho que me impede demais pro Brasil, porque eu gosto de ir pra outros lugares também. Então eu falei assim, se eu for pro Brasil, eu não consigo conhecer outros lugares novos, né? Então com o Samuel, antes dele, quando ele tinha 1 ano e meio, ele já tinha ido pra 6 países. Como assim? Sim, então a gente... 6 países? Quais países? Ele foi Argentina, Paraguai, porque na verdade eu sou uma falsa brasileira, eu sou paraguaia. Argentina, Paraguai, Chile, né? Brasil, Austrália e Nova Zelândia. É uma coisa minha, eu gosto muito, eu acho importante para o crescimento dele. E eu tentei aproveitar o máximo da minha licença maternidade, né? Pra poder fazer várias coisas. Então, assim, a gente já foi 2 vezes pro Brasil, voltando um pouquinho a pergunta, né? Uma quando ele tinha 7 meses, eu fui sozinha, foi uma coisa assim, tipo, nossa, vou encarar. Já é difícil a gente ir sozinha, né? Mas eu precisava desse tempo. Eu tava ficando muito sozinha, que acho que entra essa parte de o que é difícil de ter um filho na Austrália, é que você fica muito sozinho, né? Porque quando você tá em casa, você tem sua família, geralmente tem mãe, tem avós. E aqui, assim, era só eu e ele e, lógico, a comunidade que a gente construiu em volta da maternidade, que é uma coisa que a Austrália ajuda muito, que eles fazem esses grupos de mães, né? Eu tinha 2 grupos, já por falta, eu sou super agitada, então eu precisei de 2 grupos para suprir essa minha necessidade, né? Então eu tinha mães brasileiras, que eu senti muito, assim, foi uma bênção na minha vida, porque eu senti muito a necessidade de ter
essa cultura brasileira, eu sinto muito, assim, dele crescer no meio de outras crianças e outras mães que falam português. E também porque quando eu precisei, eu acho que quando você tá numa necessidade, um momento difícil, longe da família, você sente a necessidade de falar português, de ter essa coisa mais da sua cultura, de fazer do jeito que vocês fazem lá. E o outro grupo foi um grupo de mães australianas que o governo te coloca perto da sua casa, que foi muito legal também ter a experiência desse lado delas. Como que você encontrou esse grupo de mães brasileiras? Brasileiras foi muito engraçado, porque eu tinha uma amiga que eu tinha conhecido logo que eu cheguei, né? E aí ela viu no Facebook que eu vi que ela tinha ganhado neném, e acho que ela viu que eu postei, sabe quando você posta, tô grávida, né? E ela veio me comentar e falou, a gente tem um grupo no WhatsApp. E na época eu pensei assim, falei assim, nossa, mas mais um grupo, sabe? Eu pensei que ia ser um grupo assim que não ia me adicionar. Mas foi muito bom, acho que foi uma das melhores coisas que me aconteceram na maternidade. Essas meninas lindas, vou falar pra elas assistirem esse vídeo, né? Porque assim, a gente se ajudou muito, né? Naquelas dificuldades, amamentação, madrugadas acordadas, né? E aqui na Austrália você fala, como é que... Sabe, você tá no Brasil, você liga pra uma tia e fala, tia, qual que é esse chazinho que eu tenho que dar pro meu bebê? Aqui a gente não tem, né? Até pela diferença de horário, né? Isso, uma emergência, né? E outra coisa assim também que você não tem, esse chá vai se chamar diferente aqui, você tá entendendo? Tipo assim, vai ter outro nome. Então uma ajudava a outra, aquela pomadinha, eu tenho isso, eu trouxe isso. Eu acho muito importante pra quem estiver grávida na Austrália ou quem estiver vindo com família, sempre importante, acho que o ser humano ele necessita desses grupos, né, dessas pessoas assim. Então, então assim, foi bem importante nesse sentido. Então vamos começar a falar de custos. Sim. Antes eram só vocês dois. Sim. E aí chegou o Samuel aí já causando. Eu acho que para todo mundo é diferente. Logicamente, com a família agora, no Brasil, acho que é importante trazer um pouquinho de como que é a realidade Brasil e Austrália. Tá. Porque eu sei que alguns vídeos eles já vieram do Brasil com as crianças. Pra mim, foi do zero com um bebezinho aqui, né? Então, assim, por exemplo, a maternidade, licença maternidade aqui, ela é de 1 ano. Você pode esticar ela pra 2 anos ou não, né? No meu caso, eu decidi que eu iria ficar em casa 1 ano. E isso automaticamente já faz com que a renda diminua muito, porque pode ser até chegar na metade, dependendo do que for a renda do casal. Porque é uma pessoa menos trabalhando e uma segunda pessoa lá que precisa mais. No início, até para algumas pessoas podem não concordar com o que eu vou falar, mas eu acho que no primeiro ano eu não achei tantos gastos. Se você se planejar muito bem antes de ter o filho para que você cubra, dependendo do plano que você fizer, porque tem hospital de graça e tem não, a gente optou por um hospital particular. Uma coisa que eu comparo muito com o Brasil, por exemplo, uma lata de leite aqui, ela custa em torno de $20. A lata de leite, você diz aquele... A gente chama de fórmula, que é a lata, é $20. Eu imagino que no Brasil, não sei, seja uns R$40. Então, se você pensar nesse aspecto aqui, pra gente compensa muito. Mas falando no geral, eu acho que a Austrália, ela te dá a oportunidade de ter algumas coisas assim, roupas, você compra roupas boas, tem várias lojas assim, que roupas que você pode usar no dia a dia, sabe? Target, são coisas boas. Lógico, às vezes você quer comprar uma roupa um pouco melhor, talvez você vai gastar um pouco mais. Você consegue comprar uma roupinha boa de bebê por $20, sabe? Então vamos pensar, onde pode comprar roupa de bebê bem baratinha? Target, se é roupa confortável pro dia a dia, assim, o Target, o Kmart até tem, ok, mas eu ainda prefiro você gastar um pouquinho a mais, eu não falo, gente, é $5 a mais pra comprar na Target, sabe? A gente tem comprado muita coisa na Zara, que você fala assim, nossa, Zara, pensa em Europa, coisa cara, e não é. Tipo assim, você compra uma roupa muito legal lá por, tipo assim, 30, 25, 30, sabe? Então, assim, é um lugar que eu tenho comprado bastante. E aí tem outras lojas também, assim, mais especializadas em bebezinho mesmo, que não são lojas grandes. Mas eu acho que essas duas, assim, acho que 2 dicas que eu deixaria, assim, pra comprar, sabe? Você quer comprar uma coisa melhor, uma coisa mais estilosinha, Zara. Mas Target, eu vou falar bem a verdade, você pode ser feliz lá, pra roupa de dia a dia, sabe? É verdade. Porque eles usam tão pouco também, sabe? 2, 3 meses, troca? Isso, troca toda hora. Montar uma casa, um apartamento, quartinho. Quartinho. Gente, a IKEA é a melhor coisa que existe. O berço, nosso berço é de lá, sabe? Tá durando mais de 3 anos já aquele berço existe. E ainda é? Sim, já era second hand, sabe? Tipo assim, então aqui não tem muita frescura, isso que eu falo, sabe? Não tem aquela coisa assim de você falar, não, mas será que é bom? Não é? Se não for bom, você vai lá e vai falar. Uma coisa muito legal, vou falar, a gente comprou uma cadeira que eu já tinha comprado assim, porque a gente tem a intenção de ter 2 filhos, né? E não tão diferente de idade e tal. Então, assim, a gente comprou uma cadeira de balanço, que é uma coisa que pra mim a gente usa até hoje, é muito boa. E a gente comprou numa loja que chama Toys R Us, tem bastante nos Estados Unidos, tem gente que vai pra lá fazer enxoval, a gente comprou aqui.
Quando deu quase 1 ano e 8 meses, mais ou menos, agora, essa cadeira quebrou. De repente, ela quebrou. E eu falei assim, não, gente, eu comprei essa cadeira, eu não comprei ela segunda mão, né, second hand, porque eu quero que ela dure bastante. Eu vou mandar um e-mail pra eles explicando isso. Falar assim, olha, essa cadeira era pra durar, tipo assim. Mas olha, não durou, tal, não sei o quê. Eles me mandaram levar a cadeira de volta e não me deram o total que eu paguei de volta, depois de quase 2 anos. Eu fiquei boba, assim, porque se fosse no Brasil, isso jamais ia falar. Como... Até depois eu pensei, falei assim, gente, eu usei a cadeira por quase 2 anos. Você sentiu mal, mas né? aí já tinha sido mesmo, sabe? Eu saí de lá com a cadeira nova. Eu falei, gente, que legal. Não sei se isso acontece no Brasil. Eu já tô um pouco acostumada aqui, eu não sei como que é lá pra... Mas eu acho muito legal nesse sentido, assim, sabe? As coisas realmente funcionarem. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa bem legal. Mais uma dica aí, Toys R Us, pra bebezinhos. Vai anotando aí, vai anotando. Pega aí um tudo celular, que você precisar comprar de enxoval e tal, né? Quando você faz a lista de bebê lá, quanto eles gastarem? Se gastarem $1.000, eles te dão 10% pra você gastar depois. Então você ganha mais $100 pra você gastar do que gasta comprado da sua lista. Oh, maravilha. Perfeito, né? Com certeza, sim. Então assim, ó, e voltando ao assunto de custo, pra gente mudou muito a nossa vida depois que ele nasceu. Porque vocês moravam num apartamento de 1 quarto, mudaram pra 2? A gente já tava num apartamento de 2 quartos. Na verdade, quando a gente chegou na Austrália, nessa época de estudante, sponsor e tal, a gente queria morar mais perto da City. Então a gente morava num lugar que era como se fosse um estúdio. E aí quando a gente decidiu que a gente já queria estabilizar e ter a nossa família, a gente mudou pra esse lugar que já eram 2 quartos. Então assim, teoricamente mudou, mas a gente continua pagando a mesma coisa porque a gente mudou pra um bairro. Então, assim, nesse sentido de aluguel não mudou pra gente. Qual bairro que vocês moram? A gente mora agora em Brighton, que é a parte sul, né? A gente tá aqui no norte e a gente é do sul, gente. Quer saber lá perto do aeroporto, né? Passou o aeroporto, a gente tá lá. Então, quer saber do sul, segue a gente aí, né? Segue lá no Instagram, que eu mostro todo dia coisa de sul. É muito bonito lá, a gente tem que ir lá gravar. A gente vai. E aí, assim, a gente mudou. Então, assim, em termos de valor, não mudou pra gente. Porque quanto mais você vai mais pro bairro, lógico, a gente gasta um pouquinho mais de tempo agora pra ir. Antes a gente podia ir caminhando, dava 40 minutos caminhando se a gente quisesse caminhar pra cidade. Agora dá uns 20 minutos de trem ou 20 de carro. Assim, não é tão diferente, não é tão difícil. Pra quem morava em São Paulo, não é tão difícil, né? Ai, olha aí. Olha quem chegou. Olha aí, dá um oi, vem aqui, dá oi. Fala, oi. Oi, gente, tudo bem? Fala, oi. Então, assim, o que pra mim talvez é engraçado, porque pra algumas pessoas talvez isso não vai mudar em nada, mas o que mudou, a gente tinha o hábito de sair muito assim pra jantar, sabe? Eu tinha um pouco de preguiça de cozinhar e tal. Mas hoje pra mim cozinhar virou uma coisa mais legal, assim, sabe? Então eu tenho o prazer de cozinhar pro Samuel, de criar as coisas, acabou sendo uma coisa diferente pra mim. Tem tempo também agora, né? Mais ou menos. Digo assim, a gente não sai de casa. Por exemplo, eu ponho ele, a nossa rotina bem australiana, a gente põe ele pra dormir muito cedo. Então acaba sendo o nosso tempo de organizar nosso jantarzinho, a gente não sai pra jantar, a gente janta em casa. Então a gente acaba não gastando. E eu já tenho que cozinhar em casa. Então, nesse sentido, a gente gasta muito mais no mercado. A gente tem uma conta bem alta de mercado, assim, tem mês que é em torno de $1.000. Mas se você pensar, a gente acaba não gastando muito, a gente não sai muito mais como antes. A gente sai muito de dia. Pra isso aqui, né? Pra praia, coisas de graça, parque, exatamente. Faz feirinha. Muito piquenique, muito. A gente caminha muito. A gente vai quase todo final de semana pra uma praia diferente. A gente tenta fazer isso, sabe? E eu vou te falar assim, todo dia a gente vê um lugar novo. A gente, por ser um país ainda, apesar de a gente morar 5 anos, ainda é tudo muito novo aqui pra gente, né? Eu não passei minha vida inteira aqui. E toda hora tem obra acontecendo. Sim, tem muita coisa. E vocês têm seguro saúde particular? Tem. A gente, depois que você tem uma... Eu não sou a melhor pessoa pra explicar exatamente isso, mas se alguém souber mais pra explicar, mas é nesse sentido assim, ó. Quando você tem a partir de 30 anos, o governo meio que, mesmo você sendo cidadão, você precisa ter um seguro saúde pago. E como a gente já tem essa coisa de ter família, a gente vai querer ter outro filho, a gente deixou tudo coberto, a gente quer continuar tendo do mesmo estilo que a gente teve, que foi no privado, né, o filho, a gente gostou muito do hospital, então a gente não quer, sabe, mudar nada em relação a isso. Então a gente paga em torno de $300 por mês. Só não inclui dentista, né? Nesse nosso, ele até tem um pouquinho incluso uma parte, mas ainda assim não vale a pena. A gente já fez o teste, a gente saiu meio assustado, melhor mesmo fazer tudo nas férias no Brasil. A dica aí também, né? Quando for pro Brasil já faz tudo que tem que fazer, porque acaba sendo mais caro aqui mesmo com o plano. Uma coisa bem legal, eu até tinha falado uma vez que eu ia fazer um vídeo sobre isso, que cobre oftalmo. Então, por exemplo, eu uso lente. Quando eu não tô usando lente, eu tenho que usar o óculos com grau. Então, até os meus óculos de grau, eles são de graça. Eu não pago nada pra esse óculos. Ou vários dos óculos que eu uso, quase todos esse é os escuro, óculos. né? É, de sol ou de grau, porque tem grau aqui.
Eu não paguei absolutamente nada, eu amo sobre isso. Até esses dias eu falei isso no Stories, porque eu posso ter 2 óculos por ano. Nossa, então todo dá ano pra ter eu tenho... uma coleção. Exatamente, eu tô montando uma coleção, acho que eu já dei uns 10 já. Não esqueçam de acessar o YouTube da Silvia. Esse foi o papo de hoje. No Instagram também ela posta várias fotos de todos os países que ela já conheceu, dá várias dicas. E aí vocês podem acompanhar também uma mãe brasileira, mais uma mãe brasileira aqui na Austrália. Obrigada, muito feliz de participar com vocês. Obrigada, gente, até mais. Obrigada. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar se tem mais alguma dúvida, que a Silvia vai dar uma olhadinha. Eu vou responder tudo, hein? Deixem aí, se eu deixei alguma coisa confusa, que às vezes é tanta coisa que a gente quer compartilhar, né? E é isso, até o próximo vídeo. Até mais, tchau. Bye, bye, tchau. Baby, I beg you, yeah.